Reunião ordinária do dia 3/2/2015. Solicito ao senhor secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Carlos Valdir de Souza. Presente. Guilhermano Melo. Presente. Giovanni Meneghelli. João Carlos Simões. Presente. Juscelino Gustavo de Jesus. Presente. José Maria Roveta. Presente. Beto Calimã. Presente. Robson Márcio dos Santos. Presente. Rosemary Pires. Presente. Vasconcelos. Terezinha Visone Mesadre. Presente. Valber Zé Salarini. Havendo número legal sobre as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberta a presente sessão. Submeto em discussão e aprovação a ata da sessão ordinária do dia 27/1/2015. Qual vereador quiser fazer alguma observação? Não havendo nenhuma, declaro a ata aprovada. Solicito, senhora secretária, que faça a leitura do material constante do expediente. Indicação número 2 de 2015, de autoria do vereador Beto Calimã, ao excelentíssimo senhor Marcos Vinícius do Elim Geraçage, prefeito municipal de Anchieta, onde solicita que seja encaminhado um pedido à Secretaria de Infraestrutura para que possa ser realizado uma varredura minuciosa nas praias mais frequentadas do município, com o intuito de recolher do solo objetos cortantes e perfurantes, como cacos de vidro e varetas de bambu. Os acidentes têm sido cada vez mais frequentes, já que, na maioria das vezes, estes objetos ficam enterrados na areia. Outra solução para evitar esse tipo de acidente seria distribuir sacolas biodegradáveis, colocar placas educativas para conscientizar os turistas e a população em geral e aumentar a quantidade de lixeiras nas praias. Na oportunidade, renovo votos de autoestima e consideração. Plenário Ulisses Guimarães, 2 de fevereiro de 2015. Roberto Quinteiro Bertolani, Beto Calimã, vereador. Indicação número 2 de 2015, do gabinete do vereador Beto Calimã, para conhecimento do plenário. Requerimento número 33 de 2015, de autoria da vereadora Rosemary Roveta, ao excelentíssimo prefeito Dr. Marcos Vinícius do Elim Geraçage, no seguinte sentido: sensibilizada com a justa reivindicação de servidores públicos, aposentados e pensionistas, reitero a solicitação feita através do requerimento número 48 de 2014, onde solicito que a Prefeitura Municipal, por meio de sua assessoria jurídica, realize um estudo técnico sobre a possibilidade legal de conceder ticket de alimentação a essa classe de servidores. Segundo aposentados que procuram essa vereadora, o atual prefeito, quando era vereador, afirmava que estes teriam direito a receber este benefício e que o então gestor da época não pagava porque não queria. Sendo assim, peço que seja esclarecido a esta Casa, no prazo legal, sobre a possibilidade ou não de tal solicitação ser atendida e sua justificativa.
Dessa forma, espero poder contar com o apoio de todos os vereadores para aprovação da presente propositura. Plenário Ulisses Guimarães, 2 de fevereiro de 2015. Rosiméria Roveta, vereadora. Requerimento 033/2015, de autoria da vereadora Rosiméria Roveta. Em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento número 32 de 2015, de autoria da vereadora Rosiméria Roveta, ao excelentíssimo prefeito municipal Marcos Vinícius do Elim Geraçage, no seguinte sentido: solicita ao prefeito municipal que determine ao setor competente que elabore listagem por secretaria, contendo nome, cargo, salário de todos os servidores comissionados. Dessa forma, aguardo o retorno das informações acima solicitadas dentro do prazo de lei, sob pena de responsabilidade funcional. Sendo assim, espero poder contar com todos os nobres vereadores para aprovação da presente propositura. Plenário Ulisses Guimarães, 2 de fevereiro de 2015. Rosiméria Roveta, vereadora. O quê? Requerimento número 32/2015, de autoria da vereadora Rosiméria Roveta. Em votação. Senhor vereadores favoráveis, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento número 34 de 2015, de autoria do vereador Valber Salarini, ao excelentíssimo prefeito municipal de Anchieta, Marcos Vinícius do Elim Geraçage, onde expõe e solicito que segue. Considerando a vulnerabilidade das instituições de ensino e a possibilidade de ocorrência de diversos delitos, desde furtos até tráfico de drogas, fatos estes que necessitam ser combatidos, considerando que a Prefeitura está implantando um projeto piloto para a instalação de câmeras nas escolas municipais. Pelo exposto, solicito que Vossa Excelência encaminhe a este vereador informações a respeito do funcionamento dos serviços de videomonitoramento nas escolas, bem como o valor pago pelo serviço. Solicito ainda informações se houve redução no quantitativo de postos de trabalho da Guarda Patrimonial e o total de redução. Plenário Ulisses Guimarães, 2 de fevereiro de 2015. Valber Salarini, vereador. Requerimento número 34/2015, do gabinete vereador Valber Salarini. Em votação. Senhor vereador favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento número 35 de 2015, de autoria do vereador Valber Salarini, a senhora Ângela Márcia Cipriano Assad, secretária de Assistência Social, onde solicito que segue. Que Vossa Senhoria tome providências para que haja um transporte disponível a fim de atender às necessidades do lar dos idosos. É importante destacar que, por vezes, os integrantes do lar fazem eventos fora do centro dos idosos e faz-se necessário um transporte para buscá-los nos bairros e ficar à disposição, uma vez que os mesmos necessitam de uma atenção especial por terem suas mobilidades reduzidas. Acredito que Vossa Senhoria não hesitará em atender a solicitação ora apresentada. Plenário Ulisses Guimarães, 2 de fevereiro de 2015. Valber Salarini, vereador. Requerimento número 35/2015, de autoria do vereador Valber Salarini. Em votação. Senhor vereador favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento número 36 de 2015, de autoria da vereadora Rosiméria Roveta, ao excelentíssimo senhor Jocelyn Gonçalves de Jesus, presidente dessa Casa de Leis, no seguinte sentido: através do presente, solicito a Vossa Excelência que determine ao setor competente que envie à Procuradoria da Câmara todos os projetos que serão colocados em votação para que emita parecer jurídico escrito, para que possa servir de orientação a nós, vereadores. Tal pedido se justifica pelo fato de já ter ocorrido votação na Câmara
onde vereadores proferiram o seu voto com base em suposto parecer jurídico e depois da votação foi constatado que referido parecer não existia no processo. Assim, para que se evite que tal situação se repita, é que pedimos que se exija um parecer jurídico escrito antes da votação. Sendo assim, espero poder contar com o apoio de todos os vereadores para aprovação da presente propositura. Plenário Ulisses Guimarães, 2 de fevereiro de 2015, Rosemary Roveta, vereadora. Requerimento número 36/2015, da autoria da vereadora Rosemary Roveta, a essa presidência. Em votação. Senhor vereadores favoráveis, permaneçam como se encontra. Aprovado. Será da ciência mesmo. Requerimento número 8 de 2015, de autoria da vereadora Terezinha Visoni Mesadre, ao senhor secretário de Infraestrutura, Welles Otávio do Carmo, nos termos a seguir. Requer ao senhor secretário que, por obséquio, tome providências com relação aos buracos na comunidade de Iriri, que tem causado muitos transtornos e dificuldade no deslocamento de carros e pessoas que por ali transitam, gerando muitas reclamações, principalmente dos turistas, quando em visita aos nossos charmosos balneários, que é um dos mais belos do Espírito Santo. Essa vereadora, preocupada com a imagem e a boa fama do balneário perante aqueles que nos visitam e em respeito aos munícipes de nossa comunidade, solicita veemente ao nobre secretário que atenda a essa solicitação em caráter de urgência e, dessa forma, evitarmos maiores problemas e, principalmente, acidentes. Os reparos a serem feitos com maior urgência e nas vias de grande fluxo são: Rua Padre Anchieta, na comunidade de Iriri, próximo ao trevo da via lateral do posto de combustível Albatroz, sentido Anchieta, conforme foto 1. Rua Padre Anchieta, na comunidade de Iriri, esquina com Rua Manuel S. Soares, no início da descida, conforme foto 2. Rua Acre, esquina com Rua Minas Gerais, conforme foto 3. Rua C, esquina com Rua Padre Anchieta, subida atrás do posto Albatroz, no trevo de Iriri. Esperamos que este requerimento seja acolhido pelo honrado plenário dessa Casa de Leis, para que no exercício de sua função fiscalizadora seja possível manter nossa cidade em perfeitas condições de ser transitada. Plenário Ulisses Guimarães, 30 de janeiro de 2015, Terezinha Visoni Mesadre, vereadora. Requerimento 008/2015, de autoria da vereadora Terezinha Visoni Mesadre. Em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 22 de 2015, de autoria do vereador Dilermando Melo, a senhora Brunella Marques Couto Costa, secretária municipal de Educação, na qual solicito que segue: que Vossa Senhoria tome as devidas providências no sentido de que seja prestado os devidos esclarecimentos referente ao DT da educação e ao adiamento no início das aulas da Escola Tio Liliu, para fins de fiscalização, acompanhamento e informação à população. Diante do exposto, sou certo que Vossa Senhoria agirá com rapidez e atenderá à solicitação à hora apresentada. Plenário Ulisses Guimarães, 30 de janeiro de 2015, Dilermando Melo, vereador. Requerimento número 22, do gabinete do vereador Dilermando Melo. Em votação. Senhor vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 23 de 2015, de autoria do vereador Dilermando Melo, ao excelentíssimo senhor Jocelyn Gonçalves de Jesus, presidente da Câmara Municipal de Anchieta, na qual solicito que segue: que Vossa Senhoria possa disponibilizar cópias do balanço da atual administração da Prefeitura Municipal de Anchieta, referente ao período de janeiro 2013 a janeiro 2015,
juntamente com o parecer da contabilidade desta Casa de Leis. Diante do exposto, estou certo que Vossa Excelência agirá com rapidez e atenderá à solicitação ora apresentada. Plenário Ulisses Guimarães, 2 de fevereiro de 2015, de Lermando Melo, vereador. Requerimento 23/2015, de autoria do vereador de Lermando Melo, ao presidente dessa Casa de Leis. Em votação, senhor vereador favorável, maneira como se encontra. Aprovado será da ciência ao mesmo. Requerimento número 24 de 2015, de autoria do vereador Dilermando Melo, ao excelentíssimo senhor Marcos Vinícius Dolini de Assad, prefeito municipal de Anchieta, na qual solicito que segue: que Vossa Excelência possa disponibilizar cópia do contrato de locação do imóvel alugado pela gestão municipal para uso da agência do PROCON, localizado na Vila Samarco, bem como o valor correspondente à sua contratação, sendo especificado ainda o valor do aluguel mensal para fins de fiscalização e acompanhamento, visto que até o momento o imóvel locado não se encontra em uso. Diante do exposto, estou certo que Vossa Senhoria agirá com rapidez e atenderá a solicitação ora apresentada. Plenário Ulisses Guimarães, 2 de fevereiro de 2015, de Lermando Melo, vereador. Requerimento 24/2015, de autoria do vereador de Lermando Melo, em votação. Senhor vereador favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento número 27 de 2015, de autoria do vereador Beto Calimã, ao ilustríssimo senhor Welles Otávio do Carmo, secretário municipal de infraestrutura, onde solicita pedido de informação referente às obras na Avenida Rauta, no trecho entre a escola Marílis Fernandes Garcia e o antigo almoxarifado da Prefeitura Municipal de Anchieta. Desde outubro de 2012, foi iniciada uma obra de recapeamento no asfalto e a mesma não foi concluída, deixando a avenida desnivelada e com diversos buracos. Na oportunidade, renovo votos de autoestima e consideração. Plenário Ulisses Guimarães, 2 de fevereiro de 2015, Roberto Quinteiro Bertolani, Beto Calimã, vereador. Requerimento 27/2015, de autoria do vereador Beto Calimã. Em votação. Senhor vereadores favoráveis, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento número 28 de 2015, de autoria do vereador João Carlos Simões Nunes, ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Welles Otávio do Carmo, com o seguinte pedido de providência: requer que seja feita a pintura e reforma do forro no centro de convivência do bairro Praia dos Castelhanos e Nova Esperança, tendo em vista que, com o passar do tempo, há um desgaste no local. É importante que seja feita uma visita em todos os centros de convivência de nosso município e verificar as condições em que se encontram os mesmos. Muitos deles estão em péssimo estado para uso dos moradores. Essa reforma faz-se necessário, pois dessa maneira o local ficará limpo e de ambiente agradável. Plenário Ulisses Guimarães, 2 de fevereiro de 2015, João Carlos Simões Nunes, vereador. Requerimento 28/2015, de autoria do vereador João Carlos Simões Nunes. Em votação. Senhor vereador favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento número 29 de 2015, de autoria do vereador Carlos Valdir Mulinário de Souza, ao ilustríssimo senhor Marcelo Lopes Dalbon, secretário municipal de Meio Ambiente, onde solicito que segue: venho por meio deste solicitar ao nobre secretário que proíba a retirada de água na Lagoa de Icaraí, localizada no bairro Planalto, pois o volume que ora se encontra está abaixo do normal, deixando a todos que moram no entorno preocupados com a situação. Esse pedido que ora faço foi reivindicado pelos próprios moradores, pois muitos temem que, por falta de chuva e a retirada demasiada de água da lagoa, possa ocasionar uma seca sem precedentes. Aguardo providências urgentes.
Plenário Ulisses Guimarães, 2 de fevereiro de 2015. Carlos Valdir Molinari de Souza, vereador. Requerimento 29/2015, de autoria do vereador Carlos Valdir Molinari de Souza. Em votação. Senhor vereador favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento número 30 de 2015, de autoria do vereador Carlos Valdir Molinari de Souza, ao excelentíssimo senhor Marcos Vinícius do Elim Girassade, prefeito municipal de Anchieta, onde solicito que segue. Solicito que seja encaminhada para esta Casa de Leis informações e dados sobre a licitação do calçamento da rua Veridiano Simões da Mata, que se encontra no bairro de Alvorada, na sede de Anchieta. Aguardo por retorno urgente. Plenário Ulisses Guimarães, 2 de fevereiro de 2015. Carlos Valdir Molinari de Souza, vereador. Requerimento 030/2015, de autoria do vereador Carlos Valdir Molinari de Souza. Em votação. O vereador favorável permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento número 31 de 2015, de autoria do vereador Robson Matos dos Santos. Considerando a necessidade de manter uma área de lazer para a comunidade, considerando que a utilização da água do nosso município deve ser analisada para não haver desperdícios, o vereador Robson Matos dos Santos, no uso de sua atribuição legal, requer à mesa na forma regimental que a Secretaria de Infraestrutura possa providenciar um estudo para implantação de um poço artesiano no intuito de ser utilizado para irrigação e manutenção do campo de Nova Jerusalém. Plenário Ulisses Guimarães, 2 de fevereiro de 2015. Robson Matos dos Santos, vereador. Requerimento 31/2015, de autoria do vereador Robson Matos dos Santos. Em votação. Senhor vereador favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento número 26 de 2015. Os vereadores que abaixo subscrevem solicitam que, após ouvido o soberano plenário dessa Casa, se envie cópia deste voto de repúdio ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, bem como ao relator, deputado Marcos Rogério, da Câmara de Deputados Federais, em razão da proposta de emenda constitucional número 78 de 2011, de autoria do deputado Dr. Jorge Silva, pelos motivos a seguir declinados. A proposta de emenda constitucional visa alterar a redação do artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal, determinando que a fixação do subsídio dos vereadores de uma legislatura para outra será antes das eleições. Na justificação da proposta, o deputado Dr. Jorge Silva afirma: ao estipular a Constituição Federal de 1988, em seu inciso 6 do artigo 29, que a fixação dos subsídios dos vereadores deve ser feita em cada legislatura para a subsequente, o legislador constituinte pretendeu que referidos aumentos decorressem antes das eleições, quando ainda não se sabe quais os parlamentares que irão ocupar as cadeiras dos parlamentos municipais. Adiante continua. Imperioso se faz necessário colacionar que essa regra foi expressa na Carta Magna com o intuito de se evitar que os parlamentares aprovassem leis de aumento de subsídios em benefício próprio, referindo de morte os princípios da impessoalidade e moralidade. A determinada regra da legislatura, que atualmente encontra-se explicitada no inciso 6 do artigo 29 da Constituição Federal, não prevê expressamente que o subsídio seja fixado antes das eleições. Porém, implicitamente está mais do que claro que este é o desiderato na norma, haja vista que relegar a discussão em torno do subsídio dos vereadores para após as eleições municipais dá aso a toda sorte de conchavos políticos,
os quais, se não fere o princípio da moralidade, acabam por ferir o princípio da impessoalidade. Estes são os argumentos utilizados pelo ilustre deputado para justificar a malfadada PEC 78 de 2011. Ora, é no mínimo contraditória a presente proposta de emenda constitucional com o que o Congresso vem fazendo nos últimos anos e acaba de fazer no final de 2014. Isso porque os subsídios foram aumentados após as eleições e seguidos pela Assembleia Estadual. Como então modificar uma regra somente para o nível municipal? Fato é que deveria se ter uma norma única para todos, ou seja, os invocados princípios da moralidade e impessoalidade têm que começar a ser aplicado de cima para baixo. A fixação dos subsídios de todo o legislativo, federal, estadual e municipal deveriam ser feitos de maneira única, pois cada um em sua esfera de poder fora eleito pelo povo e o assim representa nos diversos níveis, como prescreve a Constituição Federal. A fixação sendo normatizada da maneira que pretende o deputado federal, somente para os vereadores, fere o princípio de igualdade, uma vez que estaria restringindo o nível municipal e não abarcaria qualquer regra para nível estadual e federal. Ademais, a fixação pós-eleição não fere o princípio da moralidade e impessoalidade, uma vez que muitos dos vereadores votantes podem não ter sido eleitos e não se beneficiariam, como aduz o deputado Dr. Jorge Silva. Por isso, apresentamos a presente moção de repúdio à proposta da emenda constitucional número 78 de 2011. Plenário Ulisses Guimarães, 30 de janeiro de 2015, assinado por todos os vereadores desta Casa de Leis. Requerimento de voto de repúdio ao parlamentar e à comissão do Congresso Nacional desta Casa de Lei. Vereadores são favoráveis, permaneça como se encontra. Aprovado será da ciência ao Congresso Nacional. Projeto de Lei número 1 de 2015. Dispõe sobre alterações na Lei número 1038 de 2014, Lei Orçamentária Anual 2015, para corrigir e criar naturezas de despesas cuja numeração sistemática sofreu modificações estruturais. Artigo 1º. Ficam alteradas as naturezas de despesas constante do Orçamento Municipal, Lei número 1038 de 2014, da Unidade Gestora 03.01.00 e PASA, Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta, conforme tabela abaixo, tabela 1. Artigo 2º. Passam a integrar o elenco de contas da despesa da LOA, número 1038 de 2014, as naturezas de despesas constantes da tabela abaixo, tabela 2. Artigo 3º. Fica alterado no elenco de contas da despesa da LOA, número 1038, de 2014, conforme as tabelas 1 e 2 deste projeto de lei, mantendo, com esse procedimento, o equilíbrio do orçamento municipal. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Anchieta, 26 de janeiro de 2015. Marcos Vinícius do Elim Geraçade, Prefeito Municipal de Anchieta. Projeto de Lei número 1, 26 de janeiro de 2015. Baixar as comissões. Projeto de Lei número 2 de 2015.
dispõe sobre alterações na Lei 1038/2014, Lei Orçamentária Anual 2015, para criar natureza de despesa cuja numeração sistemática se faz necessário para complementar o quadro de detalhamento de despesa da Gerência Municipal de Segurança Pública e Social. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento municipal da Unidade Orçamentária 02.16.00, Gerência Municipal de Segurança Pública e Social, na funcional número 04.122.002.2.0267, Administração da Gerência de Segurança Pública e Social, a natureza de despesa, locação de mão de obra, não prevista na Lei Orçamentária 2015. Artigo 2º. Fica alterado no elenco de contas da despesa na LOA, número 1038 de 2014, conforme artigo 1º deste projeto de lei, mantendo com esse procedimento o equilíbrio do orçamento municipal. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Anchieta, 26 de janeiro de 2015. Marcos Vinícius do Olim Geraçade, Prefeito Municipal de Anchieta. Projeto de lei número 2, de 26 de janeiro de 2015. Baixar as comissões. Projeto de lei número 3 de 2015. Dispõe sobre reajuste dos vencimentos dos servidores públicos efetivos do município de Anchieta. Artigo 1º. Determina a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos efetivos do Executivo, da administração direta e indireta do município de Anchieta. Artigo 2º. Ficam reajustados em 6,41% os vencimentos dos servidores públicos efetivos municipais, como forma de compensação das perdas inflacionárias referente às perdas ocorridas no exercício de 2014. Parágrafo único. Aos inativos e pensionistas vinculados ao IPASA, salvo os regidos pelo artigo 15 da Lei Federal número 10.887 de 2004, será concedido o mesmo reajuste do caput deste artigo. Artigo 3º. O valor do menor vencimento a ser pago não poderá ser inferior a R$ 788. Artigo 4º. Essa lei terá seus efeitos retroagidos à data de 1/1 de 2015. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Anchieta, 28 de janeiro de 2015. Marcos Vinícius do Olim Geraçade, Prefeito Municipal de Anchieta. Projeto de lei 03, de 28 de janeiro de 2015, de autoria do Poder Executivo, baixar as comissões. Projeto de lei número 4 de 2015, dispõe sobre repasse de recursos públicos ao MEPs. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos públicos ao MEPs com o intuito de sanear o déficit financeiro no montante de R$ 939.390,78. Artigo 2º. Os recursos repassados serão utilizados no pagamento de dívidas que comprometem o funcionamento da instituição. Artigo 3º. O município celebrará convênio com a instituição, discriminando as dívidas da entidade e a forma de prestação de contas. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Anchieta, 28 de janeiro de 2015. Marcos Vinícius do Olim Geraçade, Prefeito Municipal de Anchieta. Projeto de lei 04, de 28 de janeiro de 2015, de autoria do Poder Executivo, baixar as comissões. Projeto de lei número 3 de 2015, dispõe sobre a divulgação da lista dos inscritos nos programas habitacionais no município de Anchieta. Artigo 1º. O Poder Executivo divulgará por meios eletrônicos, bem como nas dependências da Secretaria de Assistência Social, a listagem dos cidadãos que aguardam por atendimento nos programas habitacionais do município de Anchieta. Parágrafo 1º. As listas deverão ser organizadas por nome do requerente
ordem de inscrição, constando o número do processo e dia em que foi protocolado o pedido. Parágrafo 2º. As listas deverão ser atualizadas a cada 90 dias. Parágrafo 3º. Caso algum munícipe cadastrado seja atendido preferencialmente, sem a observância da ordem ou inscrição, esse fato deverá constar na lista, com a exposição dos motivos. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Ulisses Guimarães, 29 de janeiro de 2015. Rosiméry Roveta, vereadora. Projeto de lei número 03/2015, de autoria da vereadora Rosiméry Roveta. Baixar as comissões. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Anchieta, os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, no uso de suas atribuições legais, vêm à presença de Vossa Excelência, muito respeitosamente, requerer a tramitação em regime de urgência e consequente dispensa de interstício do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 4 de 2015, que dispõe sobre repasse de recursos públicos ao MEPS, de autoria do Poder Executivo, assim que sejam dispensadas as demais formalidades regimentais e que o mesmo seja apreciado e votado nessa sessão. Plenário Ulisses Guimarães, 3 de fevereiro de 2015. A comissão de Beto Calimã, Robes Mato e João Carlos Simões Nunes pede dispensa de interstício para que o projeto de lei número 04/2015 tramite hoje na ordem do dia. Senhores vereadores favoráveis à dispensa de interstício, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto na ordem do dia. Terminada a leitura do material do expediente, se a presidência quer registrar aqui a presença da imprensa, dos Marlene do MEPS e sua equipe, Miguel Moreira, Assis da Rádio Sim FM, aqui presente, Vilmar, Marcela Farmácia São Paulo, ex-vereador Chilém, a todos vocês, uma boa noite. Seja bem-vindo a essa Casa de Lei. Neste momento, passa a hora destinada aos senhores vereadores. Vereador inscrito. Pela ordem, senhor presidente. Fala, vereador. Eu queria fazer 2 requerimentos verbais. Faça. Uma Secretaria de Saúde, através do Serviço de Zoonose, que verifique denúncias de maus tratos em animais, cavalos, especificamente cavalos e vacas, passando fome na área urbana do nosso município. Que sejam tomadas as medidas cabíveis para o recolhimento dos mesmos, ou dando condições de alimentos satisfatórios aos animais, pois esses acabam trafegando, eles soltos, trafegando no trânsito, buscando locais de alimentação e podem ocasionar eventuais acidentes. O outro requerimento verbal é um pedido de informação referente ao plantão, aos plantões das farmácias do nosso município. Pois chegou informações dando de conta que as escalas de plantões não estão sendo cumpridas pelas farmácias. Sendo isso posto, solicito que seja apurado os fatos, se realmente a escala de plantão dos plantões não está ocorrendo e o porquê, o motivo que não está ocorrendo, ok? Ela é o secretário de Saúde. A secretária de Saúde, você fala? Sim. Requerimento. Eu sou o testemunho, que domingo eu rodei
À tarde eu rodei todas as farmácias para comprar um remédio que eu precisava e não achei. Requerimento verbal do vereador Beto Calimã. Senhor vereador desfavorável, permaneça se encontra. Aprovado. Senhor presidente, pela ordem. Fala, vereador. Também gostaria de fazer um requerimento verbal à Secretaria de Saúde, pois hoje, no período da manhã, estive na Secretaria de Saúde procurando assistente social. O horário dela trabalhar seria iniciando o turno às 7 horas da manhã. Cheguei lá às 9 horas da manhã, ela não estava presente. Ninguém sabia explicar aonde ela estava. Procurei o senhor Tadeu, que responderia, também não estava presente. Liguei para a secretaria estava em reunião, não pôde me atender. Mas disseram que o senhor Tadeu já chegaria para me atender. Esperei até 11 horas, cansei e vim embora. Ou seja, o PA está julgado às traças. Não tem ninguém que possa responder pelo PA. Então eu quero explicações da secretária de saúde, o porquê de não ter um assistente social para estar liberando um paciente para sair para fazer um exame, mesmo que particular. Obrigado. Requerimento verbal do vereador Guilhermando Mello. Senhor vereador desfavorável, permaneça como se encontram. Aprovado. Neste momento, passa a ordem destinada aos senhores vereadores que se inscreveram para falar agora o artigo 165, parágrafo 1 do regimento interno. Pela ordem, o vereador fazer seu pronunciamento. Vereadora Rosemary Roveta. Boa noite, presidente. Assim cumprimento a mesa, demais vereadores, procuradores Marcelo, doutor Léo, Ana Cláudia, secretária, Jaqueline, não esqueci de ninguém. O público presente, cumprimento Danilo, ex-vereador Chilênio, o Gilmax, bem-vindo. Em nome de bem-vindo, eu cumprimento os demais vereadores, servidores da Câmara. Marcelo, boa noite. Idalgiso, assim cumprimento toda a equipe do MEPES. Cumprimentando o Assis, cumprimento a imprensa, o jornalista aqui presente. Boa noite a todos. Miguel, não esquecendo, o grande amigo Miguel, boa noite. Inicialmente, eu vou falar sobre uma reunião que aconteceu agora à tarde, uma reunião de grande importância, que foi uma reunião promovida pelo Governo do Estado e Prefeitura, juntamente com o Comitê da Bacia do Rio Benevente, lideranças comunitárias, a presença de vereadores, prefeitos municipais da região, uma reunião de grande interesse para discutir a grave estiagem que atinge o nosso Estado e a adoção das medidas para enfrentar esse impacto dessa crise hídrica que nós estamos enfrentando. É uma reunião importante, de muita importância, mas a gente espera, de fato, que ela continue e que chegue no final. Diversos fatores, a gente sabe, que influenciam na crise que ora nós enfrentamos. Um deles as condições climáticas, a falta da chuva, o desperdício de nós usuários, mas a gente sabe que a questão do investimento é uma questão de décadas que não se investe em nosso município. E ali foi discutido, a gente assim não viu... Eu pessoalmente não vi assim que o governo do Estado ainda não trouxe alguma solução, algumas propostas para nós. Eu vi mais a população, mais os prefeitos buscando informações. Mas a gente espera que realmente no final disso aí a gente chegue a uma solução para a nossa crise, né, que é uma crise agora, mas a gente sabe que nós temos um longo tempo ainda para enfrentar.
e a gente aguarda a solução. Nessa reunião, eu disse que há um mês atrás eu tive informação de que existe um projeto na CESAM, é um projeto que está lá, diríamos, engavetado também há muitos anos. É um valor bem volumoso, a minha informação era de 150 milhões, mas o diretor, o senhor Carlos Martinelli, diretor da Operação de Interior da CESAM, ele confirmou as minhas informações e, segundo ele, o valor é de 100 milhões, realmente está ali parado na CESAM. Seria a captação de água do Rio Benevente, mas que ele vai apresentar um novo governo para que tenha conhecimento. Então, vamos aguardar que soluções a longo prazo, mas a curtíssimo, né, venha a acontecer. Bom, com relação à CESAM ainda, eu encaminhei um ofício, um requerimento ao presidente da Câmara, senhor Jocelyn, solicitando a convocação de um representante da CESAM para que viesse aqui na tribuna da Câmara para prestar esclarecimentos à população. Em vez do comparecimento, eu recebi uma resposta. A resposta é bem longa, eu não vou ler agora, mas ela está disponível na minha página do Facebook, alguém tiver interesse de ler. E, segundo o senhor Carlos Martinelli, passando o carnaval, ele se colocou à disposição para vir aqui. Vamos aguardar. Bom, com relação ao ticket de alimentação dos servidores que estão em licença médica. Isso aí a gente já vem debatendo aqui por algum tempo. O CINFA, através de um processo judicial que tramita aqui na comarca de Anchieta, pediu à Justiça que determinasse ao município que voltasse a pagar o auxílio alimentação aos servidores que estiverem em licença para tratamento da própria saúde ou de pessoa da família. A Justiça de Anchieta, ela concedeu essa liminar e o município teve conhecimento da decisão antes do dia 20 de dezembro de 2014. Até hoje, ela não cumpriu a ordem judicial e várias pessoas estão sem receber. Na semana passada, logo após o pagamento da prefeitura, eu fui procurada por diversos servidores que não receberam ainda o ticket de alimentação. No dia 30 de janeiro de 2015, o município recorreu da decisão, mas ainda não obteve resposta do tribunal, ou seja, ainda está valendo a ordem judicial. Então, a gente pede, né, que a Justiça já determinou o pagamento e que o prefeito acate a decisão da Justiça, pagando o ticket de alimentação a esses funcionários que estão sendo muito prejudicados. Com relação à DIN do professor, no ano passado, o Procurador-Geral do Ministério Público ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, uma DIN, sobre a lei do plano de carreira do magistério. O procurador alegava que havia inconstitucionalidade na lei, pois ela alteraria os requisitos para o ingresso no cargo e essa alteração Desculpa, gente, estou com a garganta meio seca. Só um minutinho. Caracterizaria burla ao concurso público. Na verdade, não houve burla, pois a administração não extinguiu o cargo, somente transportou para o novo plano de carreira, o cargo continua sendo o de professor. O tribunal julgou que a lei está correta e não será necessário voltar à lei anterior e todos os benefícios conquistados permanecem. Parabéns à Procuradoria da Câmara, que fez a defesa. Vereadora Rosemary. Pois não. Vereador Valdo. A senhora tocou muito bem nesse... O procurador também, Léo, havia me informado com relação a essa questão da inconstitucionalidade da lei. Foi provado que não é inconstitucional. Só que tem um fato que eu estou sendo cobrado também, a senhora, eu acredito que o professor Robin, que nós éramos da Comissão de Educação, e foi aprovado os 3,8 de 2 em 2 anos. E estão nos cobrando, né, porque, não sei, não tendo respaldo da administração, que aprovou a lei, mas não fez cumprir a lei,
que é fazer o quê? A comissão de enquadramento e reenquadrar todo mundo e fazer o pagamento conforme a nova lei. Então, assim, a gente pede também aí, agora já que a senhora suscitou essa lei aí, que a administração faça o mais rápido possível, monte a comissão e faça o reenquadramento dos servidores, dos professores, que brigaram tanto, foram para a rua, manifestaram, vieram para a Câmara, fizeram comissão, discutiram com o prefeito, discutiram com a gente, e até hoje não viram o direito ser garantido na lei. Só para ajudar nesse raciocínio aí. Justamente, Valber, vereador, existem algumas ações que já deu entrada na Justiça, e eu me recordo que em junho, se eu não me engano, do ano passado, o prefeito fez um decreto que suspendia por 90 dias. Isso já venceu, já tem bastante tempo, e até agora a gente não vê solução, nenhuma decisão. Mas vamos aguardar, né? Vereadora, pela ordem? Pois não. Eu fiz um requerimento a essa Câmara solicitando todas as gravações das sessões de 2011 e 2012, na qual o atual chefe do Poder Executivo cobrava do então prefeito tudo isso. Seria equiparação de salário com o piso nacional de professores. Ele achava um absurdo o município não pagar. Ele achava um absurdo não haver os reajustes justos aos funcionários. E hoje a gente vê, faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Porque ele cobrava e hoje ele, na posição, não realiza o que ele tanto cobrou nessa Casa de Leis. Obrigado. Inclusive, eu tenho escutado as gravações também, vereador, e um requerimento aqui que eu fiz solicitando o pagamento de ticket alimentação para os aposentados, era uma questão que era bastante debatida aqui pelo prefeito atual, onde ele dizia que o aposentado tinha direito ao ticket alimentação, que o gestor, da época, não pagava porque não queria. E os aposentados têm me procurado bastante, cobrando essa posição. Eu já fiz um requerimento, estou reiterando hoje esse requerimento para que a gente tenha uma resposta do prefeito, já que se trata de um prefeito que é advogado, né? Então a gente eu estou acreditando que ele tenha conhecimento de alguma brecha na lei para que a gente possa atender essa solicitação. Com relação ao projeto de lei que foi encaminhado ontem a essa Casa de Leis, concedendo a reposição salarial de 6,41 aos servidores efetivos, a gente, além da ilegalidade, a gente sabe que a legalidade é que seja pago a todos os servidores, DTs, comissionados, contratados, é uma grande injustiça. A gente vê que hoje nós temos aumentos de combustível, de todas as ordens, e esses servidores são merecedores, e eles são amparados pelo inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Então, a gente espera que o prefeito também venha rever essa questão. Ainda falando sobre a questão um minutinho, por favor. Sim, agora eu quero falar sobre o DT. Existe um decreto do prefeito suspendendo o DT do magistério. E é uma preocupação grande também. As aulas foram adiadas, as justificativas a gente não sabe, uns dizem que é pela falta de água, mas a gente acha que também essa questão do DT venha prejudicar e atrasar o início das aulas. Eu tenho aqui a decisão da Justiça, onde ela defere uma liminar, determinando ao município de Anchieta que, no prazo de 48 horas, independente de intimação prevista no artigo 2º, dado o caráter emergencial do conteúdo da demanda, proceda à realização de nova contagem da pontuação de todos os candidatos inscritos no processo seletivo simplificado, regido pelo edital SEMI, número 01 de 2015, para contratação em regime de designação temporária de profissionais para preenchimento dos cargos de regente de classe, docente 1 e docente 2.
Isso foi assinado no dia, essa decisão foi assinada no dia 28 de janeiro. O prazo é de 48 horas. Então, a gente aqui pede que o prefeito, né, resolva essa situação também, atenda a essa decisão da Justiça o mais rápido possível, para que os alunos, principalmente, os professores, a rede de educação não tenha tanto prejuízo. Seria essas minhas palavras. Eu agradeço a todos a presença. Uma boa noite a todos. Terminada a palavra do vereador Emerinho, eu convido o vereador Valves Salarim para fazer uso da tribuna por 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, todos que nos prestigiam com a presença aqui nessa casa, aqueles que nos ouvem através da internet, nos veem também pela internet, e aqueles que nos ouvem pela Rádio Sim, boa noite a todos. Quero saudar as pessoas que estão aqui nessa casa hoje, nos prestigiando, especialmente meu suplente de vereador Shirlene Molinari, do PSDB, que está aqui, a nossa servidora decana Arleide, seu esposo, que estão nos prestigiando, né? A honra é recebê-los aqui, a todos, enfim, pastor Jamil, que está aqui, João, que saiu lá de Biúma para nos encontrar aqui, a equipe do Central e Hospital do MEPS, que estão ansiosos aí para botar as contas em dia. Enfim, a todos vocês, quero cumprimentar pela presença. Eu tenho 4 pontos para abordar aqui. Primeiro, a questão do MEPS foi acordado entre todos os vereadores, o presidente nos solicitou lá dentro que colocasse a votação o projeto de repasse de recursos para sanear o passivo que existe, a dívida que existe lá no MEPS de aproximadamente 1 milhão. Então, a gente vai aprovar hoje aqui, parabenizar ao MEPS, em especial hoje aqui ao hospital, a equipe que está aqui representada pelo empenho, pelo carinho. Está faltando o PIN, eu sei também da dedicação do PIN, em colocar aquele hospital para atender realmente o povo de Anchieta e de Gruja, né? Atende Piúma, Alfredo Chaves, Iconha, Guarapari, e todo bancado por nós aqui de Anchieta e alguma coisa do SUS. Mas, assim, a gente quer deixar claro, e às vezes, né, existe uma má interpretação, a gente fala o hospital do MEPS, deixar claro que aquele é o hospital do povo de Anchieta, não é o hospital do MEPS. O MEPS apenas gerencia, organiza aquele hospital, e graças a Deus que tem o MEPS, porque Piúma fechou, Iconha fechou, Alfredo Chaves fechou, os hospitais de pequeno porte, todos em torno fecharam, e o MEPS, com a ajuda, obviamente, da prefeitura, na administração anterior e nessa, tem podido manter o atendimento a nossos cidadãos de Anchieta, e aí ajudando também os outros municípios. Que bom que nós temos o hospital de Anchieta administrado pelo MEPS. Então, obrigado pelo trabalho que vocês fazem lá. Eu sei que é muito mais pelo carinho, pela dedicação, pela causa, pelo amor, do que pelo dinheiro. Pelo dinheiro tinha todo mundo indo embora já, porque tem dívida empenhada na conta de muita gente, aí eu sei disso, para sustentar o hospital. Então, a gente vai aprovar esse repasse aqui. Tem mais dinheiro, mas infelizmente não deu para botar nesse convênio. Vamos colocar no outro convênio para frente. O segundo assunto, senhor presidente, revisão geral dos servidores. Infelizmente, o prefeito mandou para cá, nós já até agendamos uma reunião com ele, uma revisão só dos efetivos. Excluiu os comissionados, excluiu os DTs, excluiu todos os outros profissionais, também são servidores públicos do município de Anchieta. Então, nós estamos reunindo com ele, reivindicando que o 6,41 da revisão salarial seja ampliada para todos os servidores públicos do município de Anchieta e dos órgãos
autarquias ou outros órgãos do município. Então, queríamos mais, porque infelizmente, né, nós ficamos só dando reposição salarial, significa que desde o primeiro dia de trabalho até o fim dos 4 anos da administração, o servidor não vai ter nada de reajuste. Então, isso era um desejo, como disse a vereadora Merinha, que o vereador Marcos, na época, tinha, e eu acompanhei de perto, acompanhei tudo aqui, que não fosse só feita a revisão, mas que, além da revisão, desse também um reajuste ao servidor. Agora, como o prefeito, ele tem a caneta na mão para fazer isso, e tem a grande oportunidade de cumprir o discurso que tanto colocou aqui nessa tribuna. Então, 6.41, vamos pedir para que amplie para todos os servidores e que, se for possível, ele possa dar mais alguma coisa de ganho real em cima desse salário aí, para que o servidor fique contente. Terceiro assunto, senhor presidente, todos que estão aqui, é o assunto que está em discussão no momento, e inclusive hoje tivemos uma reunião muito ampla lá no auditório da prefeitura, organizada pelo governo do estado, através também das agências CESAM, ou a macrobacia do Rio Benevente. Então, toda essa comunidade esteve junto. Eu não tive a oportunidade de falar lá, que a hora que eu fui falar já estava o pessoal todo cansado, aí resolveram acabar com a reunião. Mas todos nós temos responsabilidades. O que eu ia falar lá, vou falar aqui. Todos nós temos responsabilidade. O agricultor tem responsabilidade, o pecuarista tem responsabilidade, o consumidor urbano, nós temos responsabilidades, o governo municipal, estadual e federal tem responsabilidades, mas assim, a falta de chuvas é o que está se discutindo no momento, é a grande vilã dessa história, é a falta de chuvas, mas considero também que a falta de planejamento, a falta de visão de futuro é o grande vilão dessa crise de água, de abastecimento que nós estamos tendo. Porque eu ia falar também lá que nós, desde que eu sou vereador, tem 10 anos, vereador Carlos Valdir está aqui, vereador Selém também nos acompanha todo esse tempo, nós sempre recebemos reclamações e reclamamos aqui na tribuna alguma falta de água em alguns bairros de Anchieta. Isso é 10 anos que nós estamos falando aqui, que Nova Anchieta, Benevente, às vezes o Planalto, falta água. Então, se Morro da Caixa d'Água, né? Se falta água, se faltava água nesse período todo, e nós passamos por seca, por enchente, quer dizer, o que foi feito nesses 10, 20, 30 anos, para que, se chegássemos nessa situação de hoje, tivéssemos uma alternativa? Nada. Nada foi feito. Então, estamos chorando no copo derramado, né? Então, infelizmente, essa opção de se fazer só apagar incêndio, falar em apagar incêndio, essa semana eu tive que ajudar a apagar incêndio ali, porque parece que é uma coisa, minha esposa fala até fogo de muturo, não sei se é um buraco, né, que antigamente botava, parece que não acaba nunca esse fogo que está aí, e a fumaça invadindo o município de Anchieta, entendeu? Mas a crise de água, voltando a falar da água, é uma corresponsabilidade de todos, mas é hora, então, já que não foi feito, aí eu ia parabenizar o governo do estado que está promovendo esse encontro, essa análise, né, essa discussão, para que realmente possa se planejar ações, para que daqui a 10 anos eu não esteja aqui, ou algum outro sucessor meu não esteja aqui nessa tribuna falando a mesma coisa que nós estamos falando hoje. Então, só mesmo uma reflexão com relação a isso.
Com relação ao DT da educação, vereadora Merinha, foi muito bom a senhora ter abordado esse assunto e, sem fazer juízo de valores, com relação, nós sabemos que tem professores bons e tem professores ruins. Eu sei disso, eu sou professor. Tem alunos que têm compromisso e tem alunos que não têm compromisso com a educação. Então, a gente sabe que o DT é uma seleção um pouco cruel, onde a qualificação, a qualidade, não é colocada em voga, porque não tem nenhuma prova, nenhum exercício de qualificação nesse sentido. Pega-se apenas documentos. Agora, nós havíamos discutido isso, eu, vereador Robinho, vereadora Merinha, nós vereadores, e foi prometido para nós que o DT aconteceria após as eleições, em outubro. Justo, DT em outubro, chamada até dezembro, janeiro, os professores estariam de férias, todo mundo de férias, para começar em fevereiro. Só que deixaram o DT para fazer não apagar das luzes. Agora, houve uma decisão judicial, vereador Merinha, que a senhora leu aqui, e está lá num aviso no site da prefeitura, foi suspenso o processo seletivo 01 e 02 da SEMI. Não prejudicou somente os profissionais, não. Prejudicou principalmente as famílias. Porque hoje tem pais, tem mães da Algiso, que estão levando as crianças para o trabalho. Porque as creches não estão funcionando. Porque as escolas de educação infantil não estão funcionando. E vai perdurar isso até depois do carnaval, quer dizer, nem essa semana ainda, mais a semana que vem, vai poder colocar na escola. Aí, infelizmente, para essa incompetência, colocam a culpa na crise de água. Óbvio que as escolas estão, assim como as nossas casas, estão falando que está com falta de água. E tem um comunicado aqui, ó, que a prefeitura só vai começar adiada para o dia 23, segunda-feira após o carnaval, devido à escassez de água. Olha, ninguém suspendeu o carnaval, o problema não é a água, porque senão o primeiro que seria suspenso era o carnaval. Por que que a escola, por que que o aluno pode ficar prejudicado, a educação pode ficar sem aula e o carnaval pode acontecer? As bandas vão tocar, o povo vem, vão gastar água. Então, a justificativa está muito ruim. Está muito ruim a justificativa. Tinha que fazer uma justificativa melhor para essa. Qualquer um precisou a justiça olhar o resultado do DT. Qualquer um, por mais ignorante que fosse, sabia que aquela lista do DT estava errada. Não precisava ser o juiz. Qualquer um poderia ter feito uma autoavaliação, uma autoanálise e colocado. Essa lista está errada. Tem gente com 0 pontos na frente de quem tem 100 pontos. Isso é estúpido. Então, não precisava o juiz dar uma liminar suspendendo. Era a própria administração, tinha que fazer uma autoanálise. Opa, tem um negócio errado aqui, vamos recolher, vamos recontar. Quer dizer, então, tem que fazer justificativa ruim para cobrir erros grosseiros. Infelizmente, aí o prefeito sofre com um negócio desse. Vereador, uma parte, por favor. O prefeito acaba sendo prejudicado, mal avaliado por causa de uma questão vereador, eu dessa. quero que você conclua as suas palavras, porque já tocou a campanha. Só vou dar a parte, vereador Giovanni, para me concluir, para não ficar mal... Só para fazer uma ressalva, a questão do DT, como Vossa Excelência mencionou, de fato tem erros, isso não se questiona. Mas é importante ressaltar que não só Anchieta, mas inúmeros municípios capixabas, não vou mencionar aqui que são muitos, adiaram a volta às aulas para o dia 23 de fevereiro, em virtude da escassez da chuva. Não foi só Anchieta que tomou essa atitude. Inclusive, todos os municípios que tiveram reunião com o governador Paulo Artung se comprometeram em fazer isso. Baixaram o decreto de emergência e adiaram as aulas. Entre outros que ainda não baixaram o decreto de emergência. Então, apenas fazer essa ressalva,
que de fato houve um erro de DT, isso tem que ser corrigido de imediato. Mas o principal motivo, sim, das aulas serem adiadas, sem dúvida nenhuma, é a escassez de chuva, é o problema hídrico que está acontecendo no estado do Espírito Santo, como o senhor mesmo mencionou, e volto a ressalvar, essa atitude de adiar as aulas não foi somente de Anchieta, foi de inúmeros municípios do estado do Espírito Santo, em virtude do problema das chuvas. Ok, o principal, só para ressaltar, o principal erro do DT não está na forma, está no período. O DT, se ele fosse feito em outubro ou novembro, teria tempo de corrigir, teria tempo de acertar, teria tempo de chamar, teria tempo dos professores tirarem férias adequadamente de janeiro, conforme tem que ser, mas deixaram para fazer o DT no apagar das luzes. Infelizmente, a gente sempre sabe que dá problema o DT. Então, eram essas minhas palavras, vereador Giovanni, concordo com o senhor, acho que a crise hídrica também, só que tem eventos que vão acontecer no município que consomem muito mais águas e incomodam muito mais do que a volta às aulas. Boa noite a todos. Terminada a palavra o vereador Valber Salarinho, eu convido o vereador Carlos Valdir a fazer uso da palavra. Senhor presidente, vereadores, boa noite a todos que estão aqui presentes nesta casa. Marlene, Marlene, o vereador Dileman estava falando da assistente social. A gente só tem que agradecer a Marlene, que todo dia que a gente chega naquele hospital, você está lá para nos atender, né? Toda a equipe, só temos que agradecer a vocês pelo carinho que vocês têm conosco. O vereador Robinho fez um requerimento, vereador. Eu já até tinha feito esse requerimento o ano passado, a pedido do meu compadre aqui, o Bagdá, né, que no campo Jerusalém tinha que ter um poço para poder molhar a grama, para não deixar um investimento daquele tão alto naquela comunidade ficar do jeito que está. Aí nós temos hoje a vereadora Merinha, né, estivemos lá na reunião, junto com o vereador Carlinhos, o vereador Giovanni, o Beto, o vereador Beto, o Valber, o Robinho também esteve lá. Mas, vereadora Merinha, você saiu e o Tosi... Não, o Tosi não, o... Martinelli. Eu ainda estava presente, vereador. Na hora que ele falou do investimento. Só que eu não sei se você estava na hora, que esse investimento que eles estão querendo fazer, né, que estão com os projetos, que é para vir essa água que joga para Guarapari, vir para Anchieta, para fazer o tratamento em Anchieta, abastecer Anchieta e de Anchieta ir para Guarapari. Essa foi a palavra do Martinelli. Eu não sei se vai funcionar, mas vamos esperar. Mas nós, vereadores, né, que estavam lá, o Beto levantou primeiro a bandeira, né, sobre a CESAM dentro do nosso município, né, que vem há muitos anos sem investimento, até falou, né, em vários buracos feitos no meio da rua e larga para o prefeito executar o serviço. Também o vereador Carlinhos falou, né, que estava dando, quem estava ali estava dando uma lição aos representantes do Estado sobre a discussão sobre a seca no Estado e no município de Anchieta. Também, na minha palavra, cobrei que eu, há muito tempo, que eu gostaria de ter essa oportunidade e hoje eu não ia perder essa oportunidade, né? Com representantes do governo aqui, né, representante da CESAM, eu tive que pegar e dizer o que eu estava sentindo também. Porque a CESAM, o investimento dentro do nosso município de Anchieta, tem mais de 40 anos.
algumas coisas aqui de dentro de Anchieta, algumas instalações que tem aqui, eu acho que é da época de Finados Referindo, quando vinha a água do motor ainda. Você está entendendo? E cobrei deles qual era o investimento que eles tinham de imediato para o município de Anchieta. Então, a conversa deles que veio para conversar. Nada de imediato tem para nós. O que foi feito e que está fazendo para nós é a conversa que o nosso prefeito teve com a CESAM, e eles ofertaram que os carros-pipa para poder abastecer o município de Anchieta. Eu disse para eles, está faltando água, estão culpando a seca, né? Está aí sem chover. Está certo, a seca está aí, está dificultando. Mas nós, nem se estivesse chovendo, não vou dizer que ia faltar tanta água, mas ia faltar água, sim, ia faltar água. Porque a captação deles é de 40 anos atrás, gente. Cada ano que passa, no verão, cresce ainda mais o número de turistas. Não vai dar conta. Tem a senhora de Nova Jerusalém, que apareceu no ES, que ela está desde 28 de dezembro sem uma gota d'água. Aí pegou a conta de água, R$ 122. Você está entendendo? Agora, vê se eles falaram ali que eles iam diminuir a conta, que não tem água. Você acaba pagando mais. Porque falta água quando vem eles colocam a água, vem o ar, o relógio quase dispara. Aí está lá contando para você pagar depois. Você está entendendo? Então, eu acho que o nosso município tem que tomar uma decisão. Tem que fazer a captação por conta própria. Vereador, uma parte, por favor. Só para incrementar o que Vossa Excelência está falando, e você foi muito enfático lá no plenário da Prefeitura, falando sobre investimento. Quando se fala em investimento, as pessoas, a população pensa que é milhões e milhões. Só para exemplificar como há a falta de investimento da CESAM no município, a CESAM fez um investimento para duplicar a captação de água na doutora de Piúma. E essa doutora de Piúma foi feito um ramal, ou seja, um sistema ligando a ETA de Iriri. Foi necessário, na verdade, para se criar mais 4 blocos, ou seja, mais 4 doutoras dentro de Piúma, e também para alimentar Iriri, um investimento de cerca de R$350 mil. R$350 mil. Foi um investimento necessário. Investimento esse que fez com que Piúma não estivesse passando a necessidade que nós estamos passando hoje, fez com que ainda mantivesse água dentro de Anchieta, que se hoje o pouco de água que a CESAM fornece dentro de Anchieta está vindo dessa doutora de Piúma, de investimento que a CESAM fez de pouco menos de R$350 mil. Então, enfatizar bem nisso, porque são milhões e milhões de investimentos necessários para resolver o problema. Você com R$1 milhão, R$1 milhão, você vai resolver muitos problemas do sistema de abastecimento de água de Anchieta. É pequeno investimento, então é necessário enfatizar isso, e por isso eu acho que a nossa revolta com relação à empresa concessionária de água, a CESAM. Obrigado, vereador. Aí, o que eles estão fazendo? Né? Pela conversa que eu vi hoje lá naquele plenário, quem vai pagar a conta disso vai ser os agricultores ainda, pelo que eu estou vendo. Porque já estão... vereador Valber, Oase, que ele falou lá, é o Oase, né? Que precisa para poder você tirar água da outorga. Então, os produtores que já estão há muito tempo com aquela captação vai acabar sofrendo agora. Você está entendendo? Porque eles vão chegar lá, eles não vão ter uma conversa. Você sabe que precisa muita paciência para mexer com os agricultores, que tem que ter um jogo de cintura muito bom, e isso o Estado não tem. Essas áreas de IEMA, de IBAMA, desses negócios, eles não têm. O Marcelo Dalbon falou sobre as dificuldades para poder os agricultores preservar as suas nascentes.
Mas você sabe por que ele tem dificuldade? É porque a coisa é muito complicada. E o agricultor ele tem um pé atrás. O prefeito Alfredo Chaves falou lá. O rapaz recebeu uma parcela, nunca mais recebeu. Então, como que os caras vão confiar num negócio desse? Tem que simplificar as coisas, o agricultor, para poder eles acreditarem naquilo que eles vão fazer. E cumprir com o papel, entendeu? O governo do Estado, o governo municipal, tem que cumprir com o seu papel para poder todos terem confiança naquilo que vão fazer. Fiz um requerimento lá a Marcelo, né? Porque estão tirando água desordenada da Lagoa Icaraí, que é uma nascente. É carro-pipa de todo quanto é empresa. É para asfalto, é para isso, é para aquilo, outro. Você está entendendo? E ali, com essa seca, tão cedo não vai encher. E já está com mais de 2 metros abaixo do nível. Então, estou fazendo. O Marcelo para ele, como secretário de Meio Ambiente do nosso município, ele dá uma olhada sobre isso. Vereador, quero só de uma parte, pequena parte. É engraçado, né? Para o agricultor, tem que fazer outorga para tirar água dos mananciais, né? O senhor falou, hoje eu passei na referida lagoa que o senhor falou, está assim, a coisa lamentável de ver como está seca a Lagoa do Icaraí, e carro e mais carro, pipa, tirando água de lá, sem licença, sem outorga, sem nada. Então, a gente não sabe, às vezes até colocando produto lá dentro daquela lagoa que contamine aquela lagoa, fazendo algum despejo, alguma água residual que a gente não sabe, sem controle nenhum. Então, é importante essa observação que o senhor fez com relação a isso aí. E o vereador Giovanni falou uma coisa, né, muito legal, que é a questão do investimento. O vereador Selém falou, né, que 1 hora de bomba lá em Baixo Pongal suga a água toda. Na realidade, eu fui na represa de Baixo Pongal semana passada, fazer até o relatório sobre a seca no município de Anchieta, dar o parecer técnico. Não tem reservatório nenhum naquela represa. Tem que entrar ali, simples, barato, entrar na parte de cima da lagoa e abrir, está tudo assoreado, a lagoa está cheia de terra, de areia. Se limpar aquela lagoa ali, a lagoa a represa, a parte de cima da represa, vai dar um reservatório aí de milhares ou milhões de litros de água, que vai dar um suporte melhor para que a água que vai entrando no Rio Pongal seja captada, quer dizer, você tem uma reserva para equilibrar isso aí. Hoje, o que entra, o riozinho que entra, não dá conta da bomba que puxa para cá, para Anchieta. Então, é uma obra simples e barata, que é desassorear a represa, e não fizeram isso nunca. Senhor presidente, só concluir. A Soraya também fez um questionamento, a secretária Soraya, de Pesca e Apicultura, acho que é apicultura? Sobre a rede de esgoto in natura que estão jogando lá no Mandoca. Tinha um representante do IEMA. Ela falou, e não tocou no assunto. Esse vereador aqui fez um requerimento ao IEMA para eles me mandarem análise a amostra lá do esgoto que está sendo jogado do Mandoca. Até hoje, tem 1 ano isso. Eles nem ligam para a gente. Por isso que quando a gente tem a oportunidade, nós temos que bater mesmo. Nós temos que bater forte. Entendeu? Não tem que ficar com medo, não. Sobre o 6.41 do prefeito, eu não vou tocar num assunto. Nós temos uma reunião marcada para sexta-feira. Vamos esperar. Eu só vou falar depois da conversa com o prefeito. Aí eu posso falar. Sobre
aqui, Marlene, que está aqui, esses dias eu estive lá no hospital, com a dificuldade que vocês têm de trabalhar, ela falou, nós temos que regaçar as mangas e vamos fazer. Se não vai pelo lado, vai pelo outro. Mas já foi feito muita coisa para ajudar aquele hospital, bingo, não custa fazer, nós precisamos sim daquele hospital. Então, nós temos que regaçar a mão. Mas está aqui o projeto, está aqui, hoje vai ser aprovado, se Deus quiser, vai ser aprovado, né, para poder ver se ameniza o nosso hospital que tanto precisa. Gente, muito obrigado e uma boa noite a todos. Terminada a palavra do vereador Carlos Valdir, convido o vereador Dilemano Melo a fazer o uso da palavra para seus 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, público presente. Infelizmente, temos que ser breve nos cumprimentos, porque senão estoura nosso tempo aqui e não dá para a gente falar tudo que a gente tem para falar. Fiz os requerimentos, não os comentarei para não perder tempo, porque temos mais assuntos úteis a serem ditos. Mais uma vez, muito me surpreende, ou não, quando na reunião, por diversas vezes, pedi a palavra, até antes do prefeito de Alfredo Chaves, mas no nosso município fica difícil, além desse microfone aqui, eu consegui falar alguma coisa. Ou seja, é boicote, é para mim não falar. Eu estava do lado da vereadora Merinha, ela ia falar, eu pedi a palavra e o rapaz que estava dando a palavra a todo mundo fingiu que não me ouviu. Ou eu falei muito baixo ou ele tem problema de audição. Eu acho que é a segunda opção, porque a vereadora Merinha estava do meu lado e ele ouviu o pedido dela e não ouviu o meu. Mas não vamos tocar no assunto, porque senão isso aí vai prolongar e eu não tenho tempo. Também a gente escuta certo absurdo, né? Hoje eu ouvi lá, por que não captamos a água do mar? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, o secretário de Pesca falar um negócio desse, inventar a roda, se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Se fosse barato, estava todo mundo fazendo. Não tem informação? Não sabe que isso é caríssimo? Que países milionários não conseguem fazer porque é caro? Vai falar uma bobagem dessa? Pelo amor de Deus, gente. Vamos mostrar coerência naquilo que falamos. Vamos mostrar conhecimento. E não vamos ficar falando bobagem, porque fica feio. Fica feio para as pessoas de fora ouvirem um tipo de assunto desse. Também dizer que eu estive lá, mas, infelizmente, não fui notado. Mas escutei e vejo que vamos vestir um santo e desvestir o outro. Vamos tirar a água do agricultor. Daqui a uns dias nós estamos morrendo de fome. Aí vamos plantar. Aí pega a água de novo, aí falta água para beber. Então, é a história do cobertor peleja. Você cobre a cabeça, descobre o pé, e assim você passa a noite sem dormir. Estamos atacando o problema, não estamos atacando a causa do problema. A gente já vem falando, falta planejamento, falta capacidade para governo, que não tem. Estão falando agora, governo passado tinha que ter visto, mas o governo também atual ficou no poder anterior. E aí? Foi feito o quê? Nada, do mesmo jeito, gente. Então nós temos que ter gente competente. Não canso de falar nessa Casa de Leis. Temos que ter pessoas competentes no lugar certo. Não é amigo nem apadrinhado. Igual nós estamos vendo, mais um DT de problema. Mais um, dentre tantos. Já não é o primeiro. E pela capacidade não vai ser o último. Não vai ser o último, pela capacidade que tem das pessoas de fazerem coisa errada. Então, estão abusando do direito de errar. Isso é incompetência. Isso é incompetência. Gostaria também de estar lembrando, quando a gente bate aqui na cobrança de ponto de ônibus, aparece 2, 3. Para de falar para os pontos de ônibus. Está tudo julgado lá. A gente tem que estar recordando sempre
porque falta planejamento para se fazer o serviço. Então, estou lembrando, os pontos de ônibus estão parados de novo. Talvez dando um empurrãozinho, vai sair mais uma meia dúzia, não sei que período. Né? Também gostaria de fazer, né, alguns comentários falando sobre nós, políticos. Quando eu digo nós, eu englobo a todos. E gostaria de citar, né, um exemplo a não ser seguido por todos nós, que foi quando a nossa presidente deu uma entrevista. Os direitos dos trabalhadores, as conquistas serão preservadas. A cara não fica nem vermelha de falar mentira, porque no dia seguinte ela foi e fez o contrário. Cortou o direito do trabalhador todinho. Mas a cara não fica vermelha de jeito nenhum. E nós estamos pagando a conta dos apadrinhados que estão lá, que estão roubando. Essa conta é paga pela gente que trabalha. É um preço muito caro que a gente está pagando. Para ver, hoje, graças a Deus, aquela moça bonita, da Graça Forte, foi afastada. Então, incompetência ali, a gente vê que sobra. Ou não é incompetência, ou aquilo é feito de propósito, porque beneficiou muita gente. E o povo brasileiro está pagando a conta. A gasolina subiu ontem para 3,50 e pouco aqui no Espírito Santo. Estamos próximos de refinaria. Eu estive no sertão nordestino, entre Natal e Ano Novo, a gasolina era 2,64. Não tem refinaria, não tem nada lá perto. Mas a gasolina lá é mais barata. Será por quê? Perto da refinaria tem que ser mais caro? Então, são problemas sérios. Então, voltando ao problema do DT, que nós falamos aqui. Eu cobrei nessa Casa de Leis, ano passado, licitação para uniforme, para merenda e para material escolar. No dia seguinte, por um passe de mágica, apareceu um edital com data retroativa para material escolar. Mas como anda uniforme e como anda merenda escolar? Como já foi dito aqui, esse negócio de falta d'água é balela. Como o vereador Valber disse, vamos cortar o carnaval, mas vamos manter nossos alunos na escola. Qual que é melhor, educação ou divertimento? Se pudermos ter os dois, melhor. Mas quem manda é a educação. E a educação, mais uma vez, relegada a segundo plano. Começa depois do carnaval. Se não der tempo, a gente dá um jeito. Dá aula sábado, dá aula à tarde. Então, gente, a educação é primordial no nosso país. Como é primordial a conscientização das crianças. Vamos chamar para a escola, vamos mostrar. As crianças cobram dos adultos comportamentos. Então temos que investir neles. Tudo que nós estamos fazendo é apagar incêndio. Não estamos fazendo nada para o futuro. Como eu disse na sessão passada, choveu hoje, amanhã é tudo maravilha. Lava carro, lava calçada, choveu, acabou o problema. Todo mundo está esquecendo, quem é produtor rural, aqui temos alguns, sabe que nós estamos na época das águas. De abril para frente vai entrar a época da seca. Aí sim vai entrar a falta d'água. Aí vai piorar, porque se agora já está desse jeito, imagine até agosto. Eu também já fui produtor rural. Agosto, setembro, é que começa a querer cair uma chuvinha para melhorar a situação. Então nós vamos aguentar esse período até agosto, setembro, sem água. Temos que trabalhar, gente, com planejamento, com conscientização. Tudo é emergência. Tudo é emergência, porque na emergência é mais fácil. Vamos fazer mais caro aqui, dar meu dinheiro ali. Então, é a seca do Nordeste que não acaba. Para quê? Os caminhões-pipa. É um atrás do outro. Aquilo ali é fonte de renda, elege muita gente. Não pela água, é pelo dinheiro que entra por fora. A gente sabe disso. Então, nós temos que pensar e nos preparar para o futuro. Volto a dizer, temos que ter competência, né? E também, relembrando
o problema, até um requerimento que eu fiz, hoje eu fiquei de 9 a 11 horas no PA, esperando alguém que pudesse me atender, alguém responsável lá. Liguei 2 vezes para a secretaria, 2 vezes, só pode aguardar que o senhor Tadeu está chegando. Fiquei de 9 às 11, cansei, o paciente saiu, acho que até melhorou, e não chegou ninguém. Então, cadê os responsáveis? Cadê a cobrança? Eu sou fiscalizador, eu estava lá fiscalizando. Não pedi para ninguém, não. Eu fui pessoalmente. Fui puxado a orelha pelo vereador Robson, fui lá. Só que, aí eu fico perplexo quando eu vou nas poucas vezes e não tem ninguém para responder à altura do que está acontecendo. Então, essas são as minhas palavras. Como disse também, tenho todas as sessões de 2011 e 2012 gravadas. Estou estudando, quero aprender, quero ser vereador. Nunca fui. E quero aprender e me informar mais. Então, estou tentando, posso estar errando bastante, mas estou procurando fazer o melhor de mim. E, se Deus quiser, até o final do mandato, faremos. Muito obrigado e boa noite a todos. Terminada a palavra, vereador Guilhermando, passo para o vice-presidente para que possa fazer o uso da mesma. Com a tribuna, o vereador Juscelém. Senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa, todo aqui presente, MEPs, uma boa noite a todos. Eu quero iniciar minhas palavras falando o capítulo que está no estado do Espírito Santo, é a CESAM. Aí eu não fui lá hoje porque eu tinha os compromissos agendados e eu fiquei sabendo ontem às 18 horas que ia ter essa reunião. Mas o vereador vice-presidente Carlos Valdir foi lá representar e tinha mais vereadores lá. Então, estava bem representada a Câmara com os vereadores que estavam lá. Porque o objetivo de um é de todos. Quando falaram aqui, a água, ela estava prevista em faltar. Todo mundo sabia disso. Quando você planta, você colhe. Quando tem água, né? Quando você não planta, você não colhe. Então, a CESAM tem uns 5 meses atrás, para dizer que estava investindo alguma coisa lá na represa, tirou lá uns 10 caminhões de areia, não deram conta, foram embora na gara do Rio Italá. Ex-vereador chileno sabe disso, está ali. Eles, como foi falado aqui, eles sabem cobrar. Cobrar eles sabem muito. Investir, ainda eles não aprenderam. Porque esse projeto que está na prefeitura foi da época do governador Renato Casagrande, que fizeram um projeto, mas até hoje está lá, não deram início naquele projeto, quando queria fazer um TAC. A CESAM está irregular no município de Anchieta, porque a concessão foi dada indevidamente, sem autorização do Poder Legislativo. Eles, quando foram tirar água de o Rio Benevente para Guarapari, nós tivemos reuniões, teve audiência pública, e nós debatemos, primeiro faz para Anchieta, depois faz para Guarapari. Aí, entraram num acordo, fizeram para Guarapari. Hoje nem Guarapari nem Anchieta tem água. Então, não interessa mais falar. O governo hoje veio aqui fazer uma reunião, mandou o representante dele fazer uma reunião, está bem, melhor reunião, dividindo a responsabilidade dele com os municípios, que a responsabilidade é dele, não é do município, porque a CESAM é do governo estadual.
Aí fala assim, mas o governo está há pouco tempo no poder, tem um mês que assumiu. Tem 8 anos e 1 mês que ele tá na administração. Teve 8 anos dele lá, com reeleição dele, e a água da Cesanha mesmo. Passou